Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem muita velocidade com a Endurance Brasil mais uma vez em Goiânia. Confira então os maiores momentos. Agora sim, carros na pista, vamos nessa, vamos com a volta de apresentação. Vamos conferir também o grid de largada da primeira prova do fim de semana, a quarta etapa do Império Endurance Brasil em Goiânia, 3.835 metros, 11 curvas, 7 à direita e 4 à esquerda. No autódromo Ayrton Senna, no circuito tradicional, tem uma versão estilo Club Circuit, que eu acho que, não sei se é usada há pelo menos uns 30 anos, e tem também o anel externo parecido com o circuito oval. Emílio Padrão, Fernando Rachi e Arthur Gama agora de Sigma, largando na pole position ao lado do AJR de Sarim Carlesso e Gustavo Martins. Na segunda fila, 2 Sigmas, Vicente Origi, o Luiz Henrique Bonatti e o Vitor Gens, ao lado de Sérgio Jimenez, Aldo Piedade Júnior, Marcelo Viana e Gindra Krauscher. Terceira fila do grid com a Ligier de Xandinho Negrão e Marcos Gomes e o AJR de Pedro Queirolo e Davi Mufato. Quarta fila, a Ligier que empilha 3 vitórias seguidas aqui em Goiânia com Guilherme Botura, Gaetano de Mauro e Gustavo Quirila, voltando ao carro como convidado, junto do AJR, do Adriano Baldo, Zezinho Mugiati e Gabriel Robe. A quinta fila do grid tem o Leandro Romera, o Pietro Rimbano, o Ricardo Rodrigues, ao lado de Alexandre Finardi, Hugo Sibien e Nicolas Costa. Sexta fila do grid, pole da GT3, o Guilherme Salas com o Alexandre Auler, ao lado do Guilherme Figueiroa e do Júlio Campos. Sétima fila do grid, Mercedes de Ricardo Batista e Cacá Bueno, ao lado da BMW de Léo Sanches e Átila Abreu. A oitava fila tem o McLaren de Marcelo Rui e Alan Kodair, junto do Porsche de Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Marçal Miller. Nona fila do grid, Luiz César Oliveira Júnior, Zé Vilela e Léo Yoshi de AJR, junto do Porsche, pole da GT4 do Jacques Quartiero e do Danilo Dirani. A décima fila, Tom Filho, Marçal Miller e Luiz Landi de Porsche GT4, junto do AJR, do Henrique Assunção e do Fernando Fortes. 11ª fila do grid de Ligier, Fernando Poeta, Cláudio Risse e Anderson Toso, com o Mercedes GT4 do André Moraes Júnior, Renan Guerra e Marco Pisani. 12ª fila, 2 Mercedes GT3, Marco e Maurício Billy com Max Wilson e Sérgio e Guilherme Ribas. E os últimos carros do grid, 13ª fila, BMW M2 do Lucas e do Vitor Foreste, porque agora é hora da largada. Atenção, é hora do show. Lá vem o pelotão, Emílio Padrão com o Sigma, comandando o pelotão, 27 carros no grid. Vamos nessa, quarta de 8 etapas da temporada. Agora sim, começa a prova, bandeira verde. Padrão acelerando para manter a liderança, com o Sarim Carlesso no AJR vermelho ali ao seu lado, mas vai sendo superado pelo Vicente Origi de Sigma, com o bico amarelo, botando por dentro, assumindo a segunda colocação. Carlesso no terceiro lugar nesse momento. O outro Sigma ali com o Marcelinho Viana no quarto lugar. Depois o Xandinho Negrão com o Pedro Queirolo batendo rodas pela quinta colocação na geral. Agora sim, estamos ao vivo, Império Endurance Brasil no Band Esportes. Saudação a você, estamos ao vivo pela televisão, é corrida ao vivo direto de Goiânia na sexta pela manhã. E já tem gente atravessando lá atrás, batendo rodas, trocando farpas nesse começo de corrida. Estamos na primeira volta de prova, é uma rodada dupla, quarta e quinta etapas do campeonato. A quarta etapa hoje, largada aconteceu há instantes, vamos com prova até o meio-dia desta sexta-feira e a segunda prova acontecendo a partir das 2 horas da tarde deste sábado, tudo ao vivo pelo Band Esportes, também no canal de YouTube do Império Endurance Brasil. Seja muitíssimo bem-vindo, você fã da velocidade, você fã do automobilismo. Fechamento da primeira e início da segunda metade de temporada do Império Endurance Brasil, no calor de quase 35 graus em plena manhã aqui em Goiânia. Eu sou Jefferson Kern, estou aqui na cabine com o nosso comentarista Lipe Paiga para trazer as suas primeiras impressões dessa rodada dupla que marca a passagem da primeira para a segunda metade da temporada do Império Endurance Brasil. Opa, olha o toque aí se estranhando, quase atravessada do número 80, Nicolas Costa.
se estranhando com o Zezinho Mugiati no AJR da equipe Motim. Ô, Lipe Paiga, a prova começou quente e pode levar a palavra quente ao pé da letra nesse caso. Tudo bem, Lipe? Bom dia. Bom dia, Jefferson Kern. Bom dia a vocês que estão acompanhando a gente pelo Band Esportes. Bom dia também o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. Olha, que corrida. Na primeira volta a gente já viu gente batendo roda, a gente já viu gente saindo da pista. Nem parece uma corrida de 3 horas, Jefferson Kern. E a gente viu os Sigma pulando ali para frente e o Padrão se manteve ali na liderança e o 444, o outro Sigma G5, pulou para a segunda posição. E na quarta posição tem outro Sigma, então os Sigmas estão andando muito bem aqui. A gente sabe que o carro que é invencível aqui no Autódromo de Goiânia, desde a sua estreia, é o Ligier número 117 do Guilherme Botura, do Gaetano de Mauro e do Gustavo Quirilla. Mas eles estão aí, ó, você está vendo esse carro preto, rosa e verde aí na sua tela. Ainda tem muita corrida para acontecer, a gente está só no comecinho e a gente vai ao longo da corrida dizendo para vocês o desempenho do pessoal. Jefferson. Além do Lipe Paiga, conosco nessa transmissão, nosso repórter Bruno Império com seu primeiro chamado pela TV lá direto dos boxes. Alô, Bruno! Ô Jefferson, bom dia aos amigos ligados no Band Esportes. Por aqui nos boxes já teve equipe trabalhando. E foi justamente a Blau Motorsport que venceu aqui em Goiânia com a McLaren na última passagem pela classe GT3. Eles tiveram um problema com furo de pneu na volta de apresentação. Largou, já recolheu para o box da McLaren, trocou o pneu dianteiro esquerdo e voltou para a pista. Estamos aí com um pouco mais de 3 minutos de prova. Vamos lá, Lipe, vamos rever a largada para você ver aí que a direção de prova segurou o blackout das luzes vermelhas até o último instante. Olha aqui, estavam quase cruzando a linha de chegada e aí sim que as luzes vermelhas foram apagadas. Você vê aqui na área de boxe a McLaren recolhendo por conta do furo de pneu na volta de apresentação. E o Emílio Padrão sendo muito esperto na largada, da mesma forma seu companheiro de equipe na Motorcar Racing, o Vicente Origi, assumindo a segunda posição. E aí quando o Xandinho Negrão deu uma atravessada logo na primeira volta de prova, com a Ligier da equipe chefiada pelo Andreas Mateis, apenas a segunda prova do Xandinho e do Marcos Gomes com a Ligier. Aqui atrás teve toque, ó, do carro do Cacá Bueno, o Ricardo Batista pilotando nesse momento com o Periquito Verde, a viatura presidencial de Henrique Assunção e guiada nesse momento pelo Fernando Fortes. Granada sem pina essa largada aí em plena sexta de manhã também. Acho que o pessoal tá estranhando um pouco aí essa condição de largar na sexta de manhã e ainda mais com 32 graus na nuca, Lipe Paiga. Tá muito quente aqui em Goiânia. A gente sabe que esta prova de hoje tem 3 horas, mas a gente largando pela manhã parece ser ok, né? Mas amanhã temos outra etapa, então o pessoal não pode também desgastar o equipamento dessa forma. E eles têm amanhã uma corrida de 3 horas que larga às 2 da tarde, com o sol na cabeça. Então amanhã vai ser um pouquinho pior. Aí os primeiros retardatários já sendo encarados pelos dois Sigmas da equipe Motorcar. O Emílio Padrão, que sofreu um acidente com o seu AJR na etapa anterior, no Velopark, disputada no fim do mês de junho. E nesse meio tempo, como a equipe já vinha trabalhando com um Sigma, com o outro carro no outro lado da garagem, com o carro capitaneado pelo Vicente Origi, o Padrão decidiu também, em vez de recuperar o AJR, também aderir ao protótipo Sigma. Essa bela briga aí é pela liderança da categoria GT3, ou melhor, pelo terceiro lugar da GT3, porque quem está na liderança é o Átila Abreu. Mandando ver aí a BMW do Átila Abreu, assumindo a liderança, ele que quase venceu junto de seu parceiro Léo Sanches na outra prova da GT3 aqui em Goiânia, na outra prova da categoria, mas pela classe GT3, prova essa disputada no último mês de maio. E olha como os Mercedes andam perto, né, Jefferson? A gente vê, toda a prova eles estão todos muito perto, aí, muito próximos um do outro, disputando a corrida toda. Bonita mesmo, para mim, foi a largada do Átila Abreu, que conseguiu passar 4 carros na reta inicial ainda, então ele andou bem demais. Aí os Sigmas já abrindo 3,5 segundos com relação ao terceiro colocado, que é o Sarim Carlesso, com a JR da equipe de Juliano Moro.
Nesse momento, 1:17.7 para o Emílio Padron, foi a última volta dele, 1:17.8 para o Vicente Origi, que vem na segunda colocação, um comboiando o outro. Nós temos Sigma nas duas primeiras colocações, a JR no terceiro lugar, Sigma na quarta posição e Ligier no quinto lugar. As Ligier, por enquanto, quietas, mas a gente sabe, Lipe, que o segredo da Ligier é a constância. Os segredos são a constância, a durabilidade e o trem de corrida. O carro da Ligier é muito forte, então não se engane com esta quinta posição do Xandinho Negrão, com o nono lugar do Guilherme Botura ou ainda com... sumiu aqui o carro número 18 da minha tela, a terceira Ligier, que é o carro da turma do Cláudio Ricci. Olha o Origi nos boxes e ainda não temos janela aberta, hein? Abertura de janela apenas a partir do minuto de número 30. Temos 18 minutos de prova nesse momento. Vicente Origi, atual campeão, vice-líder de prova, vencedor da última etapa, ao lado do Luiz Henrique Bonatti de Gens, vai para os boxes numa parada não prevista. Já imagens aí dos pits com a chegada do Origi, o Bruno também por lá já conferindo o que está acontecendo. Vice-liderança passa para esse AJR vermelho ali atrás, de cara nova também. O AJR da equipe JLM, do Sarim Carlesso e do Batavo Martins. Vai lá, Bruno. Pressão de combustível. Esse é o problema do carro. Ih, tem um carro lento na pista É aí. um outro modelo Sigma, da equipe oficial, da equipe Sigma Croucher, que vinha carro... pela terceira posição, Marcelinho Viana. É o carro número 2, que a gente falou que estava andando rápido também. Mas olha como o Carlesso estava segurando o equipamento, estava guardando o pneu e agora ele tem mais carro e está atacando para a liderança. A ideia é entrar no box já na liderança. Problemas aí com o Sigma, vamos ver se teremos ou não entrada do safety car, primeira bandeira amarela em toda a pista. Olha, o Emílio foi lá por fora e aí vai perder a liderança. O Emílio foi desviar e escolheu o lado errado. O Sigma foi desviar do outro Sigma e acabou dando brecha para o AJR assumir a ponta. Sarim Carlesso é o novo líder das 3 horas de Goiânia. Que bela ultrapassagem, um vacilinho ali pequeno do Emílio Padron. Olha lá. A gente vê como ele já entrou e acabou indo lá na parte de fora. Ele viu o Sigma no meio da pista e acabou... foi instintivo praticamente, né? Não tinha muito espaço, foi uma questão de cruzamento, tempo versus espaço, que levou o Padrão a tomar essa decisão que custou a ele a liderança da corrida. E a gente viu outro AJR lento ali, andando devagar. Eu acho que era o carro número 14 ali, também do César Júnior e do Yoshi do Vilela. Da equipe chefiada pelo Leandro Totti. 38 minutos de prova, a janela está aberta. Já percebo aqui o Porsche 718 do Luiz Landi, esse carro aí, o Mercedes GT3 número 8 do Guilherme Figueiroa, procurando os pits para o primeiro pit stop obrigatório. Figueiroa saindo do carro, Júlio Campos vem aí para seu primeiro turno de pilotagem, enquanto o Sarim vem usando toda a pista. E andando forte, hein? Você vê que ele vem abrindo o DRS no... Botou o volante um pouquinho reto, já abre o DRS. Então, ele está pendurado, de fato, para fazer essas voltas como se fossem voltas de classificação, no melhor estilo Schumacher de ser, né? Uau! Naquele estilo de vão parar no boxe, então as últimas voltas antes de parar são com a faca nos dentes e é isso que o Sarim Carlesso está fazendo aí. Escort XR3 aqui para Goiânia e por isso se atrasou um pouco. Então vou checar essa informação após a bandeirada. E aí está o Sigma que apresentava problemas. Aldo Piedade Júnior com a camisa da Alpe ali ao lado, mãos na cintura. O Gindra Croucher está lá atrás de capacete se preparando para subir no carro. Vamos ver o que aconteceu e problemas com outro Sigma. O Sigma que chegou a ser vice-líder de prova com o Vicente Origi parado na entrada do pit. Carro que já havia perdido volta por aquele problema na bomba de combustível, Lipe. E parece ser o mesmo problema, porque a gente tem mais ou menos o dobro do tempo que a gente teve naquela vez que ele teve problema. Você acha que consumiu tanto combustível assim nesse meio tempo, Lipe? Não é tanto combustível, né? Eu acho que eles estão com problema na bomba e a bomba não está pegando no fundo do tanque. Então, quando você baixa um pouco o tanque, até o nível mais ou menos de andar 20 minutos de prova, ele acaba perdendo a pescaria ali. E outra volta de 19,7 da LG 117. Então, eles estão 47 segundos atrás do líder? Sim, estão 47 segundos atrás do líder. Mas ainda tem muita corrida para acontecer. Umas observações aqui no chat. Você pode participar conosco pela caixa de comentários do YouTube. A transmissão vai ao ar ao vivo simultaneamente no Band Esportes no YouTube do Endurance Brasil. Nosso querido Luiz Salomão está por aqui. O Everson Bastos, piloto de Audi, está aqui com a gente também.
Vamos lá, o Rafael Gomes, enquanto a gente vê o retorno do Sigma, da galera da Tech Force com o Gindra Krauscher. O Rafael Gomes perguntou se sobrou algum protótipo aberto. Acho que no mundo inteiro só correm ainda protótipos abertos, os que ainda eram fabricados quando não se havia a exigência de termos também os protótipos com cabine fechada. Por muito tempo o protótipo foi sinônimo de cabine aberta. Você encontra aí, especialmente em provas nacionais, acho que no exterior não encontra mais, mas no Brasil você encontra ainda Spiders, MRX, MCRs, outros carros que são abertos, porque são herança da época em que essa era a norma, né? Os carros mais modernos, todos eles fechados. Respirou o Gustavo Martins, agora foi 1 segundo mais rápido que o Xandinho nesta última passagem, um 19,7 para o Gustavo, um 20,5 para Xandinho Negrão, 5 segundos agora a diferença. Depois 33 segundos a diferença para o Gustavo Quirilla, que de fato superou o Sigma da turma do Fernando Rache e assumiu a 3ª colocação. Um safety car pode colocar diretamente, especialmente aí o carro do Quirilla, outro carro da Ligier, na briga pela vitória. Um 18,7 para o Gustavo Martins, um 19,1 para o Xandinho. O Gustavo Martins está aí acelerando tudo o que pode para conseguir livrar distância do Xandinho Negrão, andando na casa de 1,18 agora. Vamos ver se isso não cobra um preço alto mais adiante. E aí esse JR Ferrari está andando demais? Ficou bonito essa pintura. Não seca o carro dos caras. Não. Os caras ganharam a última corrida, meu. Sim. O box aí agora. Trabalhei da equipe Power Imports, ali atrás o engenheiro do carro Bruno Tachek e os pneus devidamente imundos, com a secura, o calor e, claro, o trecho externo da pista. E o Gindra aí, que já passou dos 60 anos de idade, estava muito preocupado, mas encarou seu turno de pilotagem. Aliás, encarou 2 horas consecutivas de prova no Gaúcho de Endurance há 2 meses em Tarumã, com uma nova versão do Sigma com motor Audi 1.9 turbo. E o Gindra mandou ver, retornando às pistas aí nos últimos meses, e fez toda a prova naquela ocasião, chegou na 2ª posição, prova vencida pelo Ian Eli, que eu referenciei agora há pouco. Vem Xandinho, vem para os pits para entregar o carro para o Marcos Gomes, que vai fazer a segunda metade de prova. 1h20, 1h21, restando para o término da corrida em Goiânia. Queirola ainda não voltou para a pista, a movimentação aí no box da equipe JLM. A gente viu uma imagem de relance aí, estava saindo uma fumaça do motor, ele estava sem a capa do motor e saindo uma fumaça ali da parte traseira. Eu não sei exatamente qual foi o problema, mas me parece inclusive um trabalho também ali na frente da Ligier, ó. A gente está vendo aí com a câmera, o pessoal mexendo em alguma coisa ali, talvez tenha havido algum toque de fato, por isso que aquela volta em 1h30 que a gente tinha falado, que o Quirilla acabou virando ali. Agora depois ele tenha recuperado... Opa, olha o 28! Era vice-líder antes dos pitstops, Sarin Carlesso na JR 28, rodado na saída do S aí no miolo. Pode ser um golpe terrível nas pretensões do AJR 28 em brigar pela vitória. O Sarin estava virando bem, estava virando um 19 e rodou sozinho. A traseira passou por ele, Lipe. Opa, tá vazando alguma coisa ali. verdade. Talvez seja ou combustível ou líquido de arrefecimento e aquilo vazou na roda e acabou fazendo com que ele rodasse. Não foi excesso de ímpeto ali do Sarin Carlesso. Uma hora e 20 para o final. Entrando aí Marcos Gomes na Ligier, que vinha na liderança de prova e cada vez mais a Ligier caminhando para manter o 100% de aproveitamento em Goiânia. O Guilherme Gonçalves, engenheiro aí do carro do Marquinhos e do Xandinho, falava que esse é um circuito muito mais parecido com características de circuitos da Europa, e os carros da Ligier foram projetados aí pensando em características assim, com retas mais longas, curvas de alta, aquela coisa toda. Então, talvez isso ajude a explicar aí o sucesso da Ligier neste circuito de Goiânia. É bem possível que seja isso mesmo. E agora a janela está fechada, hein? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, entrasse. Tem muita gente ainda dentro do box, mas tudo bem. O problema é a janela de entrada no box. Inclusive aí o carro 3, que era líder da categoria GT3, Alexandre Auler voltando para o comando, Guilherme Salas deixando para andar o seu próximo stint no último da prova, onde ele vai tentar finalizar
com vitória aí, ele dando tchauzinho, Guilherme Salas. E curioso que nós temos aí, nesse momento, como protagonistas da GT3, a Mercedes de Auler e Salas e a BMW do Léo Sanches e do Átila Abreu. E esses dois carros estão com estratégias cruzadas no uso dos pilotos, né? Quando um usa o piloto profissional, o outro usa o gentleman driver. Então, muito interessante. A tendência aí é de que o Átila, por ser o piloto profissional, contra o Auler gentleman driver, consiga aí pelo menos se aproximar e possivelmente até reassumir a liderança. E aí pode acontecer o fenômeno contrário no stint final de corrida, com o Léo Sanches na BMW e o Guilherme Salas na Mercedes. Então vai ser muito interessante o safety car, eventuais entradas do safety car podem até serem preponderantes aí nessa briga da GT3. O AJR28 voltou para os boxes, está ali atrás o carro vermelho número 28. Olha o destaque aí, aquele fluido ali atrás. Pode ser combustível, viu? Pode ser que eles tenham enchido muito o tanque e isso acaba vazando pelo respiro aí. E a gasolina escorrega, hein? Passar em cima de gasolina. Quem já pisou numa gasolina escorrida num posto sabe quanto escorrega. Você já pisou, Lipe? Já. Já tomei um capotão, né? Que situação. Que situação. Mas tem alguma coisa sendo verificada aí, a tampa do motor sendo retirada. Uma pena, uma prova que era muito promissora, poderia ser a primeira vitória deles na temporada, a primeira vitória da dupla Carlesso e Gustavo Martins. Tava andando, hein? Estavam andando muito, muito bem, mas agora as chances de vitória ficam comprometidas depois desse problema, depois de toda essa perda de tempo nos boxes. Tem que falar pro Bruno avisar eles qual que é o problema, que o problema não é de suspensão, eles estão checando a suspensão ali e esse problema do carro não é suspensão, porque eles estão rodando e o piloto reporta, tá rodando, e eles não estão vendo a nossa transmissão e não estão vendo essas imagens aí, que estão vendo o combustível vazando na roda, é por isso que ele está rodando. O Cleiton Bomerich até esclarecendo aqui algumas questões interessantes. São necessários ajustes por meio da eletrônica nas Ligier por causa da diferença de combustível para outros mercados em que esse carro anda, e sobre adaptação ao calor sem problemas, porque esse mesmo carro anda, por exemplo, em campeonatos da Ásia. E o Jefferson Costa arremata. Se anda em Sepang, na Malásia, por exemplo, anda em absolutamente qualquer lugar. É isso. É um motor menor também, né? É um motor 5.5, V8, Nissan, que se provou muito resistente ao longo dessa jornada aqui no Brasil. Não é que não teve problema, né? São provas de longa duração e os problemas podem acontecer com certeza. Mas tem se provado muito resistente. 1h15 para o término da prova em Goiânia. E amanhã tem mais, hein? A partir das 2h tem mais 3 horas de corrida, quinta etapa de 8 na temporada do Campeonato do Império Endurance Brasil. Marcelo Ran voltando ao McLaren 720S GT3. Como se estivesse devagar. O relógio é a minha volta, tá? Progressivo para melhorar o ritmozinho. Cabala, o carrinho cabala. Tem que botar pneu zero. Vem corrida quente por aí, Jefferson Kerr. O Xandinho é o inequívoco herdeiro, né? Foi muito Xande Negrão esse comentário. Agora o Marquinhos que se vire lá. Que total. Beleza. Grande Xandinho. E olha só, nós vamos tem safety car na pista. Olha está o novo safety car devidamente apresentado agora há pouco pelo Lipe Paiga. E a curiosidade é que vamos ter uma briga de ligiers. O safety car vai recolher para os boxes. Vamos ter nesta próxima passagem a relargada. Recolheu. Foi para os boxes o safety car. O Porchão com preto fincato. Então vamos nessa. Marquinhos esperando a hora certa para dar pedal. O Gaetano furungando no cangote do filho do Paulão. Atenção, lá vem eles, o show tem que continuar, aí está a bandeira verde. Recomeça a prova e o Gaetano vai para o ataque para tentar a 4ª vitória seguida da Ligier da BTZ aqui em Goiânia. Marquinhos observando a linha de dentro. Espetacular a briga entre eles, lado a lado, fim da reta. Deu uma alongada na curva por ali o Marquinhos. O Gaetano tentando a pressão para quem sabe fazer a ultrapassagem na freada da junção. Não está próximo o suficiente. Chega muito perto, mas Marcos Gomes vai se mantendo na ponta. É exclusiva entre eles a briga pela vitória nesse momento. São cerca de 6 segundos de vantagem para o Emílio Padron, que é o terceiro colocado com o protótipo Sigma. Pisada forte na terra lá atrás.
O bicho tá pegando também entre os GTs. Você vê aí o Marcelo Rano McLaren tentando se aproximar da Mercedes do Kaká Bueno. Aqui o Átila Abreu botando por dentro, assumindo a vice-liderança da GT3. Alexandre Auler, que era o líder na Mercedes azul, cai para a terceira posição. Júlio Campos, da Mercedes vermelha e branca ali na frente, assume a liderança entre os carros de Gran Turismo. O Ricardinho Maurício também no Porsche 55, ganhando a posição do Auler. O ligeirinho impossível vencedor na última etapa, junto do Marcel Visconde e do Marçal Miller. Assumindo a terceira colocação, temos nesse momento Mercedes contra a BMW, contra a Porsche. O equilíbrio também entre carros e marcas está em alta no Império Endurance Brasil. Que maravilha, Lipe Paiga! É assim que a gente gosta, o Império Endurance é feito disso. Essas brigas de marcas, brigas de carros, brigas de pilotos. A gente está vendo uma briga aí de pilotos da Stock Car, lutando pela primeira posição, Marcos Gomes e Gaetano de Mauro. Pilotos de quilate internacional, Marcos Gomes com quanta experiência aí em 24 horas de Le Mans e outras provas, o Gaetano de Mauro que é uma das grandes joias do automobilismo brasileiro desta nova geração. Marquinhos se defende, 1.20, 1.79 Marquinhos, 1.23, 62 Gaetano na última passagem, mas a diferença é visual. É importantíssimo a gente acompanhar aí a situação de pneus, quem está de pneu novo nesse momento e quem ainda pode ter eventualmente um jogo zerado de pneus para utilizar na última troca obrigatória. Esse detalhe pode fazer toda a diferença na definição da vitória, Lipe. Eu não sei, mas talvez o Gaetano dobre esse stint dele, né? Então talvez ele faça o último stint também. E a gente sabe que aí na Ligier número 9, o Marquinhos vai continuar até o final. Vamos para a hora final de corrida, já estamos na hora final de prova e olha a briga aí na GT4, teve toque, hein? Olha a Mercedes com o André Moraes Júnior lado a lado, deu um totozinho na traseira do Porsche, tchau e benção! Briga tripla pela liderança na GT4 e a Mercedes de André Moraes Júnior nesse momento assumindo a ponta. Marçal mergulhando para assumir a segunda colocação, vai sendo superado por ali o Jacques Quartiero, que era o líder da categoria quando tivemos a relargada. Embolou tudo, mudou tudo, a prova ficou uma maluquice completa. Isso é bom demais, Lipe Paiga. E a gente estava aqui fazendo a dança do safety car, né? Para acontecer isso, para ter essas brigas, para esse povo conseguir chegar perto e a gente ver quem de fato tem mais água para vender no calor de Goiânia. Fomos abençoados por Nossa Senhora da Bandeira Amarela. Ela sempre salva a pátria. Auler com dificuldades, superado pelo Kaká Bueno, vai sendo superado agora também pelo Marcelo Ran. Olha, na GT3 você tem toda a razão. Todo mundo pode vencer a prova nesse momento. A gente tem 6 carros aí, que são 6 que estão na mesma volta, brigando pela vitória. Fazendo falta na GT3, aliás, o nosso querido Rick Bonadil, né? Tava produzindo, gravando com o J Quest nessa semana. Uma pena que não pudemos ter mais uma vez a presença do Rick, do Alan Hellmeister, da turma da equipe J Davi. Alô, Cranzebeck, aquele abraço, esperamos você em breve de volta aqui no grid. Olha, Zé Davi é um cara que faz falta nos pits, né? É um cara boa praça demais, a gente gosta muito dele. Continua a briga pela liderança aí, Jefferson Kern. Gaetano não dá folga para o Marquinhos. 1:18.965 contra 1:19.033. Menos de um décimo de diferença no cronômetro entre eles na última volta. Ele não dá folga e não deveria. É uma luta pela vitória. Essa é a 4ª etapa e vale pontos cheios, como a gente já disse. Então, ele tem que ir para cima e tentar a vitória. Inclusive, já dissemos, eles com essa Ligier preta, verde e rosa, que são os imbatíveis por enquanto aqui em Goiânia. Esse carro andou 3 provas aqui e venceu as 3. São 50 tons de rosa da Ligier da BTZ Motorsport, que dá as cartas em Goiânia. Tenta a 4ª vitória consecutiva, tenta manter o 100% de aproveitamento, não só dos carros Ligier, desse modelo JS P320, que é um carro FIA LMP3, mas o Gaetano tentando manter o 100% da equipe BTZ. Seria 100% para ele e para o Guilherme Bottura e 100% também para o Gustavo Quirilla, desde que passou a correr sempre que pôde como terceiro piloto desse carro. Quirilla pôde correr na prova de Goiânia no mês de maio e ajudou o Bottura e o Gaetano a vencerem a prova. E agora a situação pode se repetir, mas tem um Marcos Gomes ali na frente. Aqui tem um Ricardo Maurício para cima do Átila Abreu. Briga que vale a vice-liderança da GT3, o líder abriu, o líder é Júlio Campos. Júlio tem nesse momento 2,8 de vantagem para o Átila.
não seria normal a gente ver o Porsche pressionando o BMW nessa pista, mas talvez o calor esteja fazendo com que o BMW, que é um carro com motor turbo, acabe perdendo um pouco de desempenho por causa da alta temperatura, né? O motor turbo funciona mais quente porque ele gira a turbina com os gases que saem do escapamento. Então o carro trabalha mais quente, ele acaba sendo prejudicado um pouco mais pelo calor do que o Porsche, por exemplo, que tem um motor aspiradão, aspiração natural, né? O ar é puxado para dentro do motor pela demanda, diferente do carro do BMW, que é um turbocompressor que empurra o ar para dentro do motor. Contextualiza aí pra gente, Lipe, quem é turbo e quem é aspirado hoje na GT3? Na GT3, os carros turbo são McLaren e BMW, e os carros aspirados são os Mercedes, AMG GT e também os... Olha aí a briga pela primeira posição. E também o Porsche, enquanto o Gaetano vai pra cima embutido na traseira do Marcos Gomes. Impressionante a canseira que o Gaetano vai dando no Marquinhos. Foi quase 2 décimos mais rápido na última volta. Um 19,2 contra um 19 cravado. Gaetano saiu melhor da 1, atenção, pode pintar a ultrapassagem na freada. Resiste o Marcos Gomes, se mantém na frente, pressão total do Gaetano, ai, ai, ai. Vem por dentro o Marquinhos, Gaetano tentou o espaço, o Marquinhos já tinha fechado, mas conseguiu uma brecha por ali, insiste Gaetano, fecha a porta Marcos Gomes. 3 Ligier. Sensacional a briga. A terceira Ligier que tá por ali é retardatária, que causou a bandeira amarela, que transformou a prova nessa muvuca. Marquinhos fazendo uma linha claramente defensiva. Gaetano ataca por todos os lados. Que briga maravilhosa pela liderança da prova nesse momento, Lipe. Incrível. Olha aí, por fora. Tentou por fora o Gaetano, a segunda perna do S é pra ele, mas o Marcos Gomes não permite a ultrapassagem. Vai de retro o Gaetano, Marquinhos se mantém na ponta. Vai tentar de novo. Embutir na curva da vitória. O Marcos Gomes dá uma espremida no Gaetano. Parece corrida sprint. Tem mais 55 minutos pela frente. Já foram 2 horas de prova. Tem mais 3 horas amanhã. Abriu o Marcos Gomes. Ei, Gaetano de Mauro para assumir a ponta. Os dois vêm lado a lado descendo a reta. Olha, ainda não, hein? O Marquinhos ainda resiste. Se mantém na frente o Marcos Gomes. Gaetano vai tentar definir. Olha, o Marquinhos estava pisando na grama para tentar utilizar o máximo possível de pista. E aí no contorno, Gaetano de Mauro vem para assumir a liderança. Que briga fenomenal em Goiânia. E Gaetano de Mauro assume a liderança da prova, Lipe Paiga. Incrível. O Gaetano ganhou essa posição, não foi na reta. Ele ganhou essa posição lá na entrada da reta, quando o Marquinhos acabou tirando, fechando ele, tentando fechar por dentro, e acabou perdendo o melhor ângulo da curva, o melhor traçado da curva que antecede a reta. Então ele teve que fazer a curva mais devagar, perdeu uma velocidade importante, enquanto o Gaetano de Mauro conseguiu vir por fora, fazer o traçado ideal e sair com maior velocidade para assumir a liderança. Bela ultrapassagem do Gaetano de Mauro. Olha a BTZ na liderança de novo. Vamos rever aí a ultrapassagem. Foi nesse momento aí que o Gaetano conseguiu o posicionamento do jeito que precisava. Aí, tomou a espremida do Marquinhos. E aí o Marquinhos ficou sem traçado, o Gaetano se posicionou melhor, desceram a reta lado a lado. E o Marquinhos lutou com unhas e dentes até o final. Olha só, foi na grama, Lipe Paiga. Que coisa. M4 GT3. Jefferson. Vai lá, Bruno. E eu vou aproveitar enquanto os carros começam a vir aqui pro box para avisar você que está em casa, que está acompanhando essa prova e quer conhecer mais sobre os carros mais rápidos do Brasil, essas super máquinas que você está vendo aí na tela da sua televisão. Tá com o celular do lado? Vou mandar meu recado então. Abre o seu Instagram e vem seguir o @Império Endurance Brasil. Pode ser só uma verificação, talvez algo, mas eu normalmente quando se abre a tampa do motor, boa coisa. Deixando para fazer o seu pit stop. O mais para frente possível, o Gaetano. E aproveitando a pista vazia nesse momento para virar. Volta mais rápida em cima de volta mais rápida, amigo. 18,3, agora eles viraram. O Gaetano de Mauro está acelerando demais, né?
Ele que já está 3 voltas a mais na pista aí. Olha o drone atrás, olha o Marcinho quase atropelando a BMW no box. E voltou a BMW da Eurobike, né? Com vários problemas no fim de semana, mas voltando nessa reta final de corrida. A equipe não parou de trabalhar um instante sequer ao longo da prova para que esse carro andasse o máximo possível. Para você ligado no Band Esportes, estamos de volta, estamos ao vivo para a reta final de prova, pouco mais de meia hora para a quadriculada em Goiânia. 3 horas de Goiânia, primeira prova do fim de semana desta rodada dupla do Império Endurance Brasil, e o líder está nos boxes. Gaetano de Mauro esperou a volta do comercial no Band Esportes para puxar aos pits e fazer a parada derradeira da Ligier, que tenta emplacar sua 4ª vitória seguida em Goiânia. Essa Ligier aí tá 100% e tá com cara que vai ficar assim, Lipe. É isso mesmo, e agora eles não trocam pneu, como a gente está vendo, por enquanto é só reabastecimento. Eles vão fazer uma limpeza no vidro ali, eles têm um tempo mínimo para ficar parado nos boxes de 5 minutos. Cumprindo esses 5 minutos, voltam para a pista. Mas enquanto a Ligier do Marquinhos Gomes parou no box, o Gaetano ficou na pista virando volta mais rápida em cima de volta mais rápida. A última volta deles tinha sido 1:18.3. Aí, você no pilote aí, ó. Você vendo direitinho a imagem do volante, a imagem que o piloto tem ali. E a gente vê ali, ó, o chefe de equipe conversando com ele dentro do carro ali. Vamos ver aí quanto vira cada um nesta passagem. O Marquinhos aparentemente teve uma volta de pista livre, enquanto o Gaetano acabou encontrando retardatários na reta final do seu giro. 1:18.8 para o Gaetano, perdeu aí 4 décimos. Vamos ver o Marcos Gomes, sem retardatários à sua frente desta volta. 1:19.3. Pode ser aquele problema da direção assistida ali, Pipaigo. Isso pode estar custando aí décimos preciosos ao Marcos Gomes. Pode sim. Ainda mais com a prova atingindo o ápice em termos de desgaste e temperatura. Até vou dar uma olhada no celular aqui, eu acho que a temperatura agora já está mais ou menos uns 48 graus em Goiânia, né? Olha o exagero, Jefferson Kern, olha o exagero. Vamos ver aqui. 37, no meu tá apontando 34 graus de temperatura ambiente, com sensação térmica de 37 graus no sol. Tô dando uma olhada aqui, um destaque para a viatura presidencial do Henrique Assunção, que, ao que me consta, é o melhor carro na subclasse P1 Legends, Olipe. Na 5ª colocação da classe P1 Legends para os pilotos aí que tem a graduação bronze, ou para que tem uma determinada idade. E por enquanto a viatura presidencial é quem vai levando a vitória. Olha só aqui o ataque do Guilherme Salas para cima do Figueiredo. Briga das Mercedes, vale a 4ª posição na GT3. E o Kodair tá logo atrás, ó. Briga tripla, valendo o 4º lugar. Figueiredo se defende do jeito que pode. O ataque é muito forte do Salas. Figueiredo já usa um traçado bem mais defensivo. Ficou difícil a saída de curva para ele. E o Gui Salas continua embutido. Achou um espaço, achou uma brecha. Figueiredo atrasa o carro de novo. Vamos ver se espreme o Gui Salas. Trouxe para dentro, vai ficar sem traçado aí na curva da vitória. O Gui Salas dança atrás dele. Esparramou Figueiredo, tenta trazer o carro de volta. Mas aí escancarou a porta para Guilherme Salas fazer a ultrapassagem. Assume a 4ª colocação e vem para trazer o Alan Kodair com ele. O McLaren anda muito de reta. Figueiredo espreme, quase coloca o Kodair na grama. Chegou a pisar na grama o Kodair. Ai, ai, ai. Gui Salas na 4ª colocação. Kodair pode tentar uma dupla ultrapassagem. Faz a ultrapassagem em cima do Guilherme Figueiredo. Alan Kodair. Alan Kodair, que já teve um toque com o Figueiredo esse ano, numa etapa, reclamou. O Figueiredo espremeu tudo que tava ali. O Kodair deu um toquinho no carro dele para falar: oi, amigo, não era só um, eu também tô aqui. 15 minutos para o final da prova em Goiânia. E amanhã tem mais, a partir das 2 da tarde no YouTube do Império Endurance Brasil. E claro, pela televisão, aqui no Band Esportes.
A quinta de 8 etapas da temporada, depois tem Cascavel dia 21 de outubro, tem prova lá no dia 11 de novembro, tem prova até o dia 9 de dezembro na temporada 2023 do show dos carros mais rápidos do Brasil. Esse lance aí, Figueroa veio armado até os dentes para tentar defender a posição, quando Odair pisou na grama e acabou levando no fim da reta. Talvez de fato o Figueroa não tivesse percebido que o Alan já estava ali do lado. A gente sabe que para olhar nesses espelhos ali, lutando por posição, quando você está com 2, 3 carros ali, é de fato meio complexo. Ele pode não ter visto de fato, pode acontecer. Jefferson. Vai lá, Bruno. E Alan Kodair talvez não estivesse encalacrado entre esses 2 carros. A equipe Blau Motorsport perdeu 10 segundos no pit stop por conta de um problema de engate de marchas. E ali, se não tivesse perdido 10 segundos, estaria mais à frente. A gente não teria visto essa disputa de posição incrível que a gente acompanhou. Mas um problema num dia bastante difícil para a McLaren, que venceu na última passagem aqui em Goiânia. O Kaká nesse momento também pela GT3 tem apenas 3 segundos de desvantagem para o Léo Sanches. O Guilherme Salas está aí segurando as pontas, sofrendo essa pressão muito forte do Kodair, mas eles estão 11 segundos atrás da briga entre Léo e Kaká. Então é difícil que consigam chegar. Aí está Sérgio Ribas, 7ª colocação na GT3 para ele. Enquanto a gente vê agora outra Mercedes, que é o carro de Kaká Bueno, tentando chegar no Léo Sanches, e já chegou, hein? Já chegou o Kaká para fazer a pressão e para tentar buscar o segundo lugar na GT3. Esse carro sempre cresce muito na reta final de prova aí com esses instintos dobrados do Kaká. E o desgaste dos Mercedes também não é muito grande, né? Um carro que o Batista consegue poupar bem, ele é um piloto que consegue segurar bem a onda do carro, e quando o Kaká entra, ele tem um carro muito inteiro. Então ele tem um carro como se ele tivesse largado, ele sai do box com um carro novo, assim, né? Sem muito desgaste de freio, nem nada disso. Então o Kaká consegue desempenhar muito bem nesses finais de prova, de fato. Agora, o Guilherme Salas está tirando em relação ao Kaká, apesar da diferença grande ali deles de tempo de basicamente 10 segundos entre os 2 carros. Encontraram aí retardatário, que é o Danilo Dirani, 3º colocado na GT4. E aí o Kaká colou de vez no Léo Sanches. Chega para pressionar, para tentar, quem sabe, fazer a ultrapassagem na hora que engolir a reta. E de reta é complexo porque o BMW anda mais do que o Mercedes, não tem muito o que fazer. O Kaká tem que tentar fazer um mergulho, tipo aquele que o Ricardinho Maurício fez ali em cima do Attila Abreu. É a forma mais fácil de ultrapassar. Ó, você vê como dá qualquer retinha o BMW já abre. Falar muito de reta. O BMW da equipe EMS. Categoria GT3, que tem o Kaká e o Ricardo Batista na vice-liderança do campeonato, apenas 20 pontos atrás de Marçal Miller, Ricardo Maurício e Marcel Visconde, que são os líderes do campeonato e são os líderes da prova também na GT3. O Lipe Paiga está olhando a classificação do campeonato aqui e não está entendendo como é que o líder da GT4 é Everton José. Everton é o Tom Filho, Lipe Paiga. Eu sei, mas é que eu nunca soube que o nome dele era Everton José. É o nosso querido Tom Filho, que começou a prova na liderança do campeonato entre os GT4. E ele tá com 5 pontos de vantagem, inclusive em cima dos companheiros de equipe dele ali, ó. Do Danilo Dirani e do Jacques Quartier. Tá aí o Gaetano, um 19-1 para o Gaetano, um 19-2 para o Marcos Gomes. Mas a diferença já cresceu, já foi lá para casa de 12 segundos. Então está muito perto da vitória, a 4ª seguida. A manutenção do 100% de aproveitamento. Gaetano, Guilherme Botura, a equipe BTZ, a Ligier e também o Gustavo Quirilla nas provas em que esteve fazendo parte desta tripulação. Agora um belo trabalho aí também do Marcos Gomes, nesta que é apenas a 2ª prova da equipe com este carro, e ainda mais diante do forte acidente que eles sofreram aí na terça-feira. Esse é, na prática, o carro reserva da equipe. Basicamente o carro reserva. Olha, o carro número 8, Mercedes aí, do Guilherme Figueroa, foi advertida por aquele incidente, por aquela pressão que ela fez ali
no Alan Kodair, no McLaren do Alan Kodair ali. Então o Figueroa foi advertido por aquela espremida no Alan Kodair. 10 minutos, mais uma volta para o final da prova. Aqui a McLaren do Kodair na perseguição para cima da Mercedes do Gui Salas. Eles estão virando na casa de 1,23. Olha, na última volta, 15 milésimos a diferença do cronômetro entre eles. 1,23, 1,88 para o Gui, 1,23, 1,73 para o Kodair. Impressionante. Então, a disputa não acabou, né? Eles estão virando rápido porque eles sabem que pode ainda ter um safety, pode acontecer alguma coisa, alguém pode quebrar. Você não pode diminuir o ritmo ainda, não. Ainda é muito cedo para diminuir o ritmo. Gaetano vai abrindo caminho, um 19,231 contra um 19,281 do Marquinhos na última volta. 50 milésimos, exatamente a diferença entre eles. Agora o Marcos Gomes não teve uma boa volta, um 21,2. Subiu para 14 segundos e meio. A diferença, Gaetano cada vez mais perto da vitória. Aí os líderes por categoria, Gaetano com a Ligier liderando entre os protótipos e na geral, Ricardinho Maurício liderando com o Porsche 911 na GT3, Renan Guerra liderando de Mercedes AMG na GT4. E o Xandinho teve uma... O Marquinhos Gomes teve uma volta lenta porque ele teve que passar ali o Porsche 718, a gente viu, ele teve que fazer 2 ultrapassagens ali e acabou tendo uma volta um pouco mais lenta de fato. Tá aí Gaetano de Mauro, parceiro do Guilherme Bottura, acelerando para vencer e ampliar a liderança do campeonato. Uma prova em que tivemos 27 carros no fim de semana, 25 largaram. E pelo que me consta aqui, nós tivemos 7 abandonos, Lipe. Tem 7 carros, pelo que eu vejo aqui, com indicação de que estão nos pits ou fora da prova. Indicação de fora da prova mesmo, só o carro 80, né? Porque esse não conseguiu chegar aos pits, talvez, né? Mas os outros estão estacionados nos seus boxes. Ele foi guinchado, lembra? Exato, tudo bem. Ele chegou aos pits, mas porque foi guinchado. Os outros chegaram por suas próprias forças nos boxes. Por isso a sinalização é diferente na nossa tela de cronometragem. Mas problemas aí pro AJR 28, que liderou boa parte da prova, a JR 99, que estava com aquele problema de alternador, a JR 14 com uma prova bastante difícil, o AJR 80, aquele carro do Finart com o problema na suspensão traseira esquerda, o Sigma do Gindra Krauscher, o AJR 46, o princípio de incêndio, o Sigma 444 do Vicente Origi e o único GT aí com uma dificuldade maior, a BMW M2 do Lucas e do Vitor Forest, que ainda se recupera dos danos sofridos pela capotagem na etapa passada no Velopark. E eles voltaram para o box, né? Mas eles saíram aquela hora, voltaram para o box. Espero que eles consigam botar esse carro em ordem para amanhã. Não é falta de competência da equipe, mas um carro que sofre um acidente daquele tamanho é muito difícil você chegar só na semana da prova, por causa, a gente já disse... Não, a questão das peças, as peças demoraram para chegar e tudo mais, você chegar para fazer basicamente o shakedown do carro na etapa, e isso é muito complicado para eles. Espero que eles consigam resolver esses problemas e amanhã estejam fortes de novo na pista. 2 líderes na tela, atrás Gaetano de Mauro, líder na geral e entre os protótipos, aí em destaque o Porsche da Stuttgart com Ricardinho Maurício, que do alto de seus 65,8 quilos é o piloto mais leve do grid, segundo a pesagem oficial, Lipe. Sim, é o piloto mais leve com certeza, talvez não seja o mais baixo, existe uma disputa muito grande entre ele e o Max Wilson, né? Mas... Kodair não? Acho que o Kodair é um pouquinho mais alto, talvez, hein? Não sei. Vou botar os 3 lado a lado. Vamos pedir pro Bruno fazer isso nas redes sociais. Tá bom, exatamente. Um bom desafio. São 4 voltas de diferença entre o líder na geral, o Ligier do Gaetano, e o líder na GT3, o Porsche do Ricardo Maurício. Tá aí o Kaká Bueno, já passou, já assumiu a vice-liderança na categoria GT3. A imagem já mostra o Kaká à frente da BMW do Léo Sanches.
E entre esses dois carros, a Ligier do Marcos Gomes agora sobe para 16 segundos. A diferença do Gaetano para o Marquinho. Fatura praticamente liquidada em favor da equipe BTZ Motorsport. O Léo espalhou ali na entrada da curva e acabou deixando o espaço para o Gui Salas colocar, mas agora A BM vamos ver. fala alto de reta, É tenta o isso que eu troco, ia Léo. falar, é isso que eu ia falar. Agora, tanto que o Gui Salas foi para a parte de dentro ali, ó. Chegou até a emparelhar, mas aí o Léo tirou. Terceira colocação na GT3 para o Guilherme Salas, e o Alan Kodair tenta roubar o quarto lugar, que seria um belo resultado para a McLaren depois dos problemas enfrentados pelo carro da equipe Blau logo no começo da prova. É disputa pelo 7º lugar na geral, disputa pelo 4º lugar, 3º lugar na verdade na categoria. Espalhou um pouco ali o Léo, Kodair bota o McLaren por dentro e faz a ultrapassagem, assume o 4º lugar dentro da classificação da GT3. E olha que engraçado, você lembra que eu falei que o Gui Salas estava 10 segundos atrás do Cacá Bueno? Sim. Já está 4. Uau! Tá voando. Impressionante, também toca o terror quando senta nesse Mercedes o Guilherme Salas, como faz, por exemplo, o Gaetano de Mauro, líder absoluto da prova. Faltam menos de 3 minutos para a placa de última volta e o Gaetano tá virando um 18 com esse carro aí. Ele passeia em Goiânia, ele trucida, ele toca o terror, Gaetano de Mauro. Virou 18.664 dessa vez, de novo voltou a virar uma volta rapidíssima. Calma, Gaetano, calma, não precisa, Gaetano, segura, Gaetano. Se bem que o Xandinho, o Marquinhos virou mais rápido nessa volta também, virou 19.0. 17 segundos a diferença entre eles. Lembrando que quando zerar o cronômetro, em seguida vamos ter a placa da última volta de prova. Vai dando Ligier na geral e entre os protótipos, vai dando Porsche na GT3, vai dando Mercedes na classe GT4. Aí Ricardo Maurício, exatamente uma semana depois daquele acidente que assustou pela Stock Car no Velopark, está ganhando corrida, andando de Porsche, mandando ver, chegando à segunda vitória consecutiva porque o Porsche da Stuttgart venceu a última etapa do Endurance Brasil pela GT3, justamente numa prova disputada no Velopark. Ali atrás Marcos Gomes com o Xandinho Negrão conquistando logo na segunda prova do carro pela equipe Mateis o primeiro pódio. Eu tô de olho aqui no PSDP. Vai ter mais uma ainda pro Gaetano. Só na próxima. Não vai ser nessa passagem a placa de última volta por poucos segundos, mas nada que pareça preocupar. Olha o Gustavo querido aí. Tá tranquilo. Parece que tá tomando um milkshake, que é marca registrada do autódromo aqui em Goiânia. Tamanha tranquilidade do Quirila. Oficialmente estamos a 2 voltas do final. Na próxima passagem será mostrada a placa de última volta. E o Gaetano continua lá, tranquilo, virando um 18 na sexta de manhã, como se estivesse indo ao mercado, Lipe. E o Gustavo Quirila estava tranquilão ali no box. A gente viu o Matheus ali também, da equipe BTZ. E ele estava um pouco mais nervoso, né? Com esse ritmo que está empregando aí Gaetano de Mauro. Mas está tranquilo, acho que eles estão virando, estão tranquilos dentro do carro. Também às vezes você pede para o piloto diminuir e ele acaba desconcentrando. A gente já viu Ayrton Senna bater assim, então pode acontecer. Mas o ritmo que está sendo empregado pelo Gaetano é muito bom. Esse carro está impregnado na pista de Goiânia, é impressionante. Deixa sua marca em cada prova que disputa por aqui. Vem para fazer a tomada da última curva, da curva 0 do autódromo Ayrton Senna de Goiânia. Vem apontando na reta Gaetano de Mauro. Agora sim. Ele vem dando luz alta no retardatário para receber a placa de última volta de prova. Última volta da primeira prova da rodada dupla de Goiânia. Um fim de semana diferente em Goiânia, com 2 provas em pouco mais de 24 horas, mas nada diferente nos resultados. Porque, de novo, a Ligier, a JSP 320, a máquina que corre nos campeonatos FIA LMP3, vem para conquistar a vitória no Centro-Oeste brasileiro.
Goiânia virando a Brest, na França, a sede da Ligier. Esse carro que chegou ao Brasil dias antes da abertura do campeonato de 2022, que foi aqui mesmo em Goiânia. Botaram o carro na pista e ganharam de cara. Desde então, a Ligier nunca perdeu uma prova em Goiânia. Mais do que isso, a Ligier desta equipe, a BTZ Motorsport, sempre com Guilherme Bottura e Gaetano de Mauro na pilotagem. E sempre com Gustavo Quirilla, desde que ele passou a fazer parte do time de pilotos, sempre que possível, que foi na última prova do Endurance Brasil em Goiânia. Vem Gaetano de Mauro, última curva. A corrida é em Goiânia, mas a vitória é para Francês Ver. Vem para 100% de aproveitamento a Ligier com Gaetano de Mauro, Guilherme Bottura e Gustavo Quirilla. Vence a Ligier, imbatível, irresistível, indefectível em Goiânia. Aí está o resultado final com Gaetano de Mauro, Gustavo Quirilla e Guilherme Bottura. Lá vem eles de novo, Lipe Paiga. Venceram a prova com a Ligier na dobradinha da Ligier, com Marcos Gomes e Xandinho Negrão na segunda posição. De Sigma, pela primeira vez com este carro, Fernando Racha, Arthur Gama e Emílio Padrão chegaram no terceiro lugar. O melhor AJR foi de Pedro Queirolo e Davi Mufato na quarta posição. Vencedor da GT3, o Porsche do Ricardo Maurício, Marçal Miller e Marcel Visconde no quinto lugar da geral. Sexta posição, o Mercedes GT3 de Cacá Bueno e Ricardo Batista. Sétima posição de Mercedes GT3, Guilherme Salas e Alexandre Auler. Oitava posição de McLaren GT3, Alan Kodair e Marcelo Ran. Nona posição de BMW GT3, Attila Abreu e Léo Sanches. Décima posição de Mercedes, também da GT3, o Júlio Campos e o Guilherme Figueiredo. Então, a gente fez o penúltimo stint com o pneu zero, então eu sabia que eu tinha que cuidar. Aquele momento que eu estava disputando com o Marquinhos foi um momento de estratégia, eu tinha que cuidar do meu carro, eu não podia desgastar. Ele na minha frente, ele tirava downforce do meu carro, então isso faz gasto muito mais pneu. Assim que eu tive a oportunidade, eu passei e aí depois foi cuidar bastante do carro e trazer para o final, porque eu acho que a gente trabalhou muito bem, nosso carro estava super competitivo e é isso, aqui é BTZ. Pode dar geral primeiro, ok? Atenção, pilotos, vamos lá. Eu falo e vocês pegam os troféus e levantam. Quinta posição, numeral 55, Marçal Miller, Marcel Visconde e Ricardinho Maurício. Quarta posição, numeral 35, Davi Mufato e Pedro Queirolo. Terceira posição, numeral 11, Arthur Gama, Emílio Padrão e Fernando Ohashi. Segunda posição, número 9, Marcos Gomes e Xandinho Negrão. E o vencedor da geral, numeral 117, Gaetano de Mauro, Gustavo Quirilla e Guilherme Bottura. Bem, chão, final de mais um programa Velocidade Máxima. Você conferiu os melhores momentos da Endurance Brasil em Goiânia. O programa fica por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.